Olha que interessante esse relato, gente. Eu recebi tem mais ou menos umas 2 semanas e eu não tinha falado ainda, não tinha gravado vídeo, porque eu fiquei de conversar com a pessoa primeiro. Essa pessoa, ela é casada há 35 anos, né? Tem um filho mais velho com 32 e mais 2 filhos mais novos, né? Então ela diz o seguinte: aos meus 30 anos de idade, eu tive um colega de trabalho, né? E nós éramos muito parceiros. Ele me ajudava muito, eu também o ajudava demais, né? A gente trabalhava com vendas e eu tive esse colega de trabalho, ele é muito, muito meu amigo e nós ficamos assim muito próximos um do outro, né? E com isso surgiu um romance, né? Um romance e na época eu não podia também falar isso para ninguém, porque eu era casada, né? E foi desesperador, porque foi uma fase horrível da minha vida, onde eu tinha que definir, nós nos apaixonamos e eu não podia dar continuidade àquilo, aquela situação estava insustentável, mas eu também já não amava mais o meu marido, inclusive nós não tínhamos um bom relacionamento em casa, ele tinha mais lá a vida dele também, eu tinha a minha. Muitas vezes ele viajava a trabalho, passava assim 2 semanas fora de casa, e essas 2 semanas ele só me dava satisfação lá uma ou duas vezes, ligava para mim uma ou duas vezes. Também não se interessava nem muito pelos nossos filhos, né? Como eu ficava sozinha com as crianças, ele também não se importava muito em ligar, se preocupar com os filhos, nada disso. Então, era uma vida assim, era um casamento meio que cada um na sua, sem muito, sem muito envolvimento. E aí eu também trabalhando fora, né? Eu tinha na época uma pessoa que me ajudava muito, cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos, era uma pessoa assim, braço direito mesmo. E eu trabalhando fora e foi aparecendo assim, foi pintando em mim uma certa carência, né? De ter alguém do meu lado, um parceiro, um ombro amigo, uma pessoa que me acolhesse, que me ajudasse com as crianças, né? E esse amigo do trabalho, ele me ajudava muito. Quantas e quantos finais de semana que eu saía com as crianças e ele ia junto comigo. Ele me levava com as crianças, sabe? Ele dirigia. Às vezes ele me deixava no local, depois ele ia me buscar. Então ele começou a fazer começou a marcar muita presença na minha vida e na vida das crianças também. E os meus filhos adoravam ele, adoravam, chamavam ele de tio. O tio não vai? Ah, chama o tio. Todo o programa que nós íamos fazer, eles nem sentiam falta do pai. Eles perguntavam pelo tio. O tio tinha muito mais importância naquele momento do que o próprio pai, que estava sempre ausente. Ele nunca estava presente nas nossas vidas, né? E eu fui me envolvendo com esse meu amigo, meus filhos se envolvendo também, e ficamos muito próximos. Nunca o coloquei na minha casa, ele nunca entrou na minha casa, sempre respeitei o meu lar, mas a gente vivia muito junto. Aí o tempo foi passando, meu marido também teve um problema de saúde e ele já não podia mais ficar tão ausente de casa como ele ficava. Então ele começou a ficar mais presente em casa e eu tive que cuidar dele também. E com o tempo eu fui me afastando desse meu amigo, no qual também nós tivemos um romance, mas eu fui me afastando, eu não tinha tempo para ele, porque eu precisava ficar em casa, eu tinha que cuidar do meu marido, ele estava muito mal, e eu também, meus filhos estavam crescidos, ajudavam também, e eu fui me afastando. E aí foi passando o tempo e meu marido faleceu. Eu perdi o contato com esse amigo e o tempo foi passando. Um belo dia, eu fui fazer um trabalho numa empresa e eu encontrei esse meu amigo. E nós começamos a relembrar do nosso tempo. Eu falei sobre os filhos que já estavam crescidos, o que cada um está fazendo na vida e tal. E começamos novamente a nos envolvermos, né? Só que o seguinte, na época ele não era casado. E agora ele é casado. Só que ele fala para mim que ele casou
porque ele não queria ficar sozinho. Ele casou para não ficar para titio, mas na verdade ele nunca me esqueceu. Ele sempre me amou e me ama até hoje. Então, eu estou numa situação que eu não sei o que faço, porque ele é casado. Eu não quero me envolver com ele, mas eu sinto uma atração louca por ele. Eu sinto falta, eu sinto saudade. Quando eu comentei com meus filhos que eu tinha reencontrado esse amigo, que eles conviveram tanto na infância, né, na adolescência também, gente, eles fizeram uma festa. Eles querem rever o tio, que deixou muita recordação boa, foi muito parceiro deles. Então eles dão uma maior força. Mas só que eu comentei com eles que ele é casado. Então tá todo mundo tão triste, porque houve esse reencontro, ele se declarou mesmo, dizendo que o casamento dele foi apenas para que ele não ficasse sozinho, apesar de que ele admira a mulher, ele tem um carinho por ela, mas ele não tem amor. Ela, inclusive, sabe da existência dessa outra mulher, conhece toda a história, e ele quer se separar dela para ficar comigo, porque foi o que eu falei para ele. Eu não quero me envolver com homem casado, nem tampouco eu quero desfazer ninguém, nenhuma família, apesar de que eles não têm filhos, né? Eles são casados, eles não têm filhos. Menos mal, né? Mas foi o que eu falei, se ela te ama muito, você vai fazer sofrer muito. Mas, enfim, ela vai sofrer porque ele vai largar, ou ela está sofrendo porque ele não é... Ela sabe que ele não tem amor por ela. Porque ela sabe, ele já falou para ela. Ele gosta dela, gosta da companhia dela, mas amor mesmo ele não sente por ela. O tempo passou e ele continua não sentindo, porque é a mim que ele ama. Então é uma situação, gente, horrível, complicada. E ela falou, Marta, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu me afasto de vez dele, sumo, desapareço. E vou sofrer essa ausência, mas como eu me afastei da outra vez, que eu também consegui sobreviver, eu vou sobreviver dessa vez de novo. Mas eu então encaro, e agora que eu estou viúva, eu posso assumir esse compromisso, esse relacionamento, que foi tão bom, deixou tanta coisa linda, né? Tanta história linda entre a gente, meus filhos aprovam, e eu não sei o que eu vou fazer, eu estou completamente perdida. Então, gente, eu não sei também, eu falei para ela, vamos bater um papo, eu quero entender como é que está o seu coração nessa história toda, eu quero entender o que realmente o seu coração está mandando você fazer, e vamos bater um papo. Então, gente, eu estou batendo um papo com ela, nós estamos na segunda sessão, e aí mais vídeos eu vou gravar para vocês aí, dando continuidade a esse assunto, tá? Esse aí é o parte 1, é o vídeo parte 1, e eu vou fazendo outros vídeos na medida que for necessário. Quando tiver fatos novos, eu gravo um novo vídeo para vocês sobre essa situação. E escreve nos comentários o que você acha numa situação dessas, o que ela pode e deve fazer, né? Aonde ele a ama, vive com uma mulher que ele não ama, ela está viúva, mas ele deixou uma grande saudade no coração dela e ela ainda o ama até hoje, como ele a ama também. Será que eles devem assumir esse amor? Será que ele tem que se separar para ficar com ela? Né? Ficar na traição é que não é legal, né? Isso eu também não acho bacana, entendeu? A traição eu não acho bacana. Já que eles querem ficar juntos, tem que definir a situação dele, né? Mas será que é o caso? Faz um comentáriozinho aí, o que vocês acham dessa situação. Se você está passando por isso, ou passou por isso também, faz um relato aí para mim, manda para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp, tá bom? Pode ser também que o relato de vocês seja assim um caminho também, quem sabe? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas às vezes a gente pega um ganchozinho de um ganchozinho do outro, né? Uma ideia de um, uma ideia do outro, e começa a desenvolver também um pouco os nossos problemas, né? Porque as pessoas vivem problemas bem parecidos. E as soluções também não são tão diferentes, não, né? Cada caso é um caso, mas as soluções também, elas são muito semelhantes, tá? Então é isso aí, gente. Aguarde mais aí um segundo vídeo que eu vou gravar para vocês para falar sobre esse assunto aí, o que ela decidiu, o que ele decidiu também, ok? É isso aí. Tchau, tchau. Se inscreve aí no meu canal, hein? Ó, vocês estão perdendo um monte de vídeo bacana, hein? Pode ter certeza. Porque alguns vídeos, eles estão trancados apenas para os meus seguidores, tá? Nem todo mundo assiste meus vídeos, não. Eu personalizo e eu coloco os nomes de pessoas que eu quero que assistam os vídeos. Bom, se você não tiver inscrito no meu canal,
com certeza alguns vídeos você não vai ter acesso, tá bom? Então é isso aí, bye bye, até o próximo, tchau, tchau.